Eu creio que nós, como nação, chegamos num ponto onde ou nós vamos para um caminho ou vamos para outro. Ou a gente experimenta uma derrota total, ou a gente experimenta um avivamento completo na nossa nação, uma mudança completa na economia, na política, em tudo. E a bênção de Deus vai chegar sobre o Brasil, hein? Por completo, em nome de Jesus, amém? Você crê nisso ou não? Sim ou não? Fala, eu creio. Fala mais alto, fala, Pedrão, eu creio. Aleluia, eu também creio. Que nós vamos experimentar o melhor, nós vamos comer o melhor dessa terra, amém? Aleluia. E esses dias, há um mês atrás, Deus nos deu uma visão que nós estávamos vivendo, estava tendo um redemoinho no nosso país, uma coisa terrível, uma coisa gigantesca, onde esse redemoinho estava tragando muita gente para o seu centro, matando muita gente, destruindo muitas casas, destruindo as famílias, destruindo a nação. E eu falei, Senhor, eu não estou no meio desse redemoinho, e o povo do Senhor também não está no meio desse redemoinho, em nome de Jesus, porque nós estamos justificados pelo Senhor Jesus, amém? Nós não estamos tragados pelas situações que estão acontecendo, pelas notícias que estão chegando aí, cada vez notícias piores umas das outras. Mas nós cremos que o Senhor está nos livrando disso, amém? E vai nos abençoar, sabe, com um lugar tremendo para nós vivermos. O Brasil vai ser um lugar maravilhoso. Nós já estamos vivendo isso, mas pela fé, nós cremos que vamos experimentar o melhor, a completa bênção de estar vivendo na nossa nação, amém? O Senhor reinando aqui, e a corrupção e tudo mais fora daqui, em nome de Jesus, amém? Mas nessa noite, eu quero falar de um homem muito comprometido com o seu povo, um homem muito comprometido com Deus, um homem muito comprometido com a sua família, um homem que foi muito usado pelo Senhor na sua época, um homem que foi tremendo, que mudou a história do povo de Israel, um homem que expulsou o inimigo e a opressão que havia sobre o povo de Israel, e que pôde ser usado por Deus para reerguer uma nação, quando aquela nação sofria tremendamente os efeitos, né, do inimigo, e recuperou a autoestima daquele povo que estava subjugado. Um homem que pôs fim à cultura de corrupção que havia até aquele momento. Ele disse, basta, de agora em diante não vai ter mais corrupção, Deus vai ser o Senhor dessa terra plenamente, amém? Eu quero que você abra comigo lá em Neemias capítulo 1, do verso de 1 em diante. Diz assim, palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Verso 3, eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. E quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com que te temam e obedece aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que destes ao teu servo Moisés.
Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Verso 10: então, esses são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. 11: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, a oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo benevolência deste homem. Nesta época eu era copeiro do rei. Até aí tá bom. Então Neemias morava lá no palácio real de Suzã e ficava na Pérsia, e no tempo de um rei chamado Artaxerxes. Nesse tempo, Judá era uma província do Império Persa, e sua função era de copeiro do rei. E é interessante que ser copeiro do rei, naquela época, era um cargo extremamente importante. Ao contrário do que muitos pensam, ser copeiro do rei era um funcionário de alto escalão. Porque ser copeiro do rei era alguém que tinha a total confiança desse rei e da sua rainha. Porque a função dele é extremamente importante. Era ele que provava o vinho que o rei iria tomar. Era ele que provava as suas comidas. Por quê? Porque se fosse envenenada, quem morreria primeiro é o copeiro. Então o rei tinha que ter alguém de muita confiança do seu lado. Tinha que ter. Imagina você, se você fosse um rei, se você fosse uma rainha, quem você escolheria para ser o seu copeiro? Quem? Tem que ser alguém de muita confiança. É ou não é verdade? Tem que ser alguém que você põe fé, que você confia cegamente, porque você sabe que esse cara não vai te enganar, porque você sabe que esse funcionário ele vai ser fiel a você, e você vai ser pago muito bem por esse rei. Então essa era a função de Neemias. Então ele gozava de muito prestígio lá no palácio. Ele era um funcionário de alto escalão, muita confiança do rei, né? E também é um dado interessante, que ser copeiro do rei implicava que este funcionário, essa pessoa, tinha que sempre se apresentar ao rei com um semblante alegre, um semblante contente, um semblante cheio de paz, mesmo quando não estava contente coisa nenhuma, mesmo quando ele estava triste. Por quê? Porque o rei, ele precisava de olhar para essa pessoa e ver que essa pessoa está sempre sorrindo, sempre de bem com a vida. Não importa nem se seu pai e sua mãe, estavam mal ou já estavam passando necessidade, não importa, mas ele tinha que estar com o semblante sempre sorrindo. Dá um sorriso para o teu irmão, fala, tá vendo? Ele tem que estar assim, ó, sorrindo. Amém? Pois é. E é interessante a coragem desse homem, porque ele sabia, porque se o rei olhasse para o seu copeiro e visse esse homem com um semblante triste, ele podia até mandar matá-lo. Falar, esse aqui não serve. Eu quero ver alguém do meu lado, eu quero ter alguém do meu lado que está sempre sorrindo, que me faça bem. E Neemias foi ousado. E Neemias não teve medo de se apresentar ao rei e falar, rei, negócio é o seguinte, a coisa não está boa não. Porque o rei perguntou para ele, o que está acontecendo com você? Seu semblante está triste. Depois você pode ler do capítulo 2 em diante, você vai ver isso. Nós não temos tempo para ler agora, mas você pode ler. Ele vai dizer, por que você está triste? Se você não está doente, qual que é o problema? E ele pôde abrir o coração para o rei. Falei, sabe o que acontece? Como é que eu vou estar contente, rei? Se o meu povo está sofrendo demais lá em Jerusalém, se o meu povo, se a minha cidade está todinha destruída,
os muros da minha cidade estão todos caídos, os seus portões, as casas estão um montão só, então está tudo destruído. E ele, por essa coragem que ele teve, ele alcançou o favor do rei. O rei mandou cartas com ele, para que ele passasse, para que ele fosse até a sua cidade e pudesse ser usado pelo Senhor. Mas um dia chegou o seu irmão, chegou lá Hanani lá no palácio, e pôde conversar com ele. Ele fala: olha, irmão, é o seguinte, geralmente quando a gente chega para uma pessoa chega para a gente e fala assim: eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim, qual você quer primeiro? É assim ou não é? É ou não é, gente? Eu tenho uma boa e uma ruim, qual que você quer primeiro? Ah, fala ruim, aí depois fala boa. Então tá. Mas com ele foi diferente. Ele chegou para Neemias e falou: irmão, eu tenho duas notícias, fala lá. Uma notícia ruim. Ele falou: opa, vem a boa. Ele falou: e uma pior ainda, qual que você quer primeiro? Gente, é isso. Ele falou: irmão, a coisa está feia, a coisa não está boa não, está péssima. O exército inimigo saqueou a nossa cidade, destruiu a nossa cidade, destruiu os muros, queimou os portões de entrada, queimaram as suas casas, destruiu as suas casas e os edifícios mais importantes. Depois você pode ler na sua casa, em 2 Reis 25, versos 3, 4 e 9, você vai ver lá o que está dizendo, que o inimigo destruiu Judá, destruiu. Então ele chegou para ele com essa notícia, e certamente aquele povo estava vivendo um momento muito delicado, de muita necessidade, passando fome, e a opressão era muito forte sobre a nação, porque o inimigo causou um estrago enorme, um estrago físico, um estrago emocional tremendo sobre a nação. E você pode imaginar qual era o coração do povo que estava sofrendo. Aquele povo não tinha nenhuma esperança, aquele povo estava totalmente desesperado, a economia bagunçada, sem dinheiro, passando necessidade, a insegurança ali reinava por completo. Como conseguir segurança num lugar desse? Como conseguir ter um norte ali em Jerusalém? Como conseguir isso? Isso tudo estava no chão. Mas acontece que, assim como tem acontecido na nossa nação, eu creio que Deus está visitando o nosso país mais uma vez. Amém, queridos? Deus está visitando. Por quê? Porque nós temos um povo que está orando. Amém? Um povo que está crendo. E assim como ele fez, como mudar essa situação? Neemias, ele foi e orou. Ele foi. E eu quero dizer para você que Neemias, ele pôde estar orando. Neemias pôde estar intercedendo para o seu povo, né? As más notícias começaram a ser lançadas de lado quando esse homem começou a orar. Quantos aqui estão orando pela nossa nação? Amém, queridos? Você está orando por ela? Amém? Nós precisamos continuar a orar, porque as notícias vão começar a melhorar em nome de Jesus. Amém? As notícias serão melhores em nome de Jesus. Eu quero dizer isso para você. Quando alguém começou a orar, quando alguém começou a buscar o Senhor, quando alguém começou a jejuar, quando alguém começou a buscar a face do Senhor, e quando alguém começou a agir, as coisas começaram a mudar, e vão mudar também na nossa nação, em nome de Jesus. Amém? Quando alguém se colocou na brecha e falou: essa causa também é minha, eu estou longe lá, mas essa causa é minha, eu vou até eles, amém? E quando alguém principalmente sentiu muita dor pelo seu povo, quando alguém pôde sentir uma dor, falar: esse povo está sofrendo, e dói no meu coração isso, e dói na minha carne isso. E quando alguém disse: eu posso mudar, eu posso ajudar a mudar essa história. Amém? Quantos aqui têm orado pela nossa nação? Mas eu quero dizer para você uma coisa: talvez você está sofrendo também, você como pessoa, sofrendo na sua família. E eu creio também que nessa noite
Deus não somente vai mudar a nossa nação, mas vai mudar você e a tua casa, em nome de Jesus, amém? Deus vai trazer uma solução para os seus problemas, em nome de Jesus, amém? Mas você precisa orar, e você precisa agir, e eu creio que o Senhor vai visitar o teu coração, a partir de hoje, em nome de Jesus, amém? Quantos tomam posse disso? Fala, eu tomo posse disso. A minha casa vai mudar, a minha vida vai mudar, para a glória do Senhor, amém, queridos? Aleluia. Fala, eu tomo posse, Senhor. Fala mais alto, eu tomo posse, Senhor, dessa mudança. A partir de hoje, hoje é um marco na minha vida, amém, queridos? Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. O que a gente pode ver hoje é esse momento parecido lá com Jerusalém. O que eu quero dizer é que parece que não tem solução. E eu quero te dizer que talvez você esteja vivendo um momento na tua vida em particular da mesma forma. Quem sabe o seu relacionamento ali na sua casa, com a sua esposa, seu esposo, os seus filhos, está péssimo. Quem sabe as suas finanças estão lá no chão. Quem sabe a tua saúde está debilitada. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei de uma coisa: se você orar, se você buscar o Senhor, se você abrir, se você se colocar na brecha, se você começar a interceder e você começar a agir, eu creio que a tua vida vai mudar a partir de hoje, em nome de Jesus, amém? Fala, Senhor, muda minha vida, Senhor, muda, clame a Ele, fala, Senhor, muda a minha vida, ó Deus, aleluia. E Deus é especialista em reconstruir as áreas que estão caídas. Deus é especialista em reconstruir aquilo que está no chão, seja lá o que for na tua vida, mas Deus quer reconstruir, e só precisa de um start seu, só precisa de um início seu, de oração e de ação por tua parte, amém, queridos? Fala assim, Senhor, eu vou mudar a minha vida, Senhor, vou mudar a minha vida, meu Senhor, vou mudar o meu coração, Senhor, aleluia. Eu quero dizer, creia, ore muito, creia, tome posse na sua vida, que eu creio que a partir de hoje, a tua vida vai ser diferente, amém? Você toma posse disso? Fala, levante suas mãos e fala, Senhor, eu tomo posse dessa mudança que vai acontecer na minha casa, a partir de hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Aleluia, aleluia. Eu creio que Deus vai fazer um milagre na tua vida, mas é algo que só depende de você. Sabe que Deus, Ele fica esperando o clamor do teu povo, Ele fica esperando o clamor do povo que se chama pelo seu nome. Eu creio que Ele fica olhando para a terra, e fica observando quem está dizendo, Senhor, só Tu és Deus da minha vida, só o Senhor pode mudar, vem Senhor, me ajuda a mudar. Ele espera por isso, e quando você busca o Senhor de todo o seu coração, os resultados começam a acontecer, amém? A sua vida começa a tomar um outro rumo, e você vai ser grandemente abençoado na sua casa. Quantos querem isso? Aleluia. Eu vejo muita semelhança com o que aconteceu aqui em Judá. Eu vejo um momento muito parecido como esse que nós estamos vivendo. Quer ver uma coisa? Imagina que o inimigo chega na tua casa. Você pode dizer, não é comigo. Não é com você sim. É com você sim. Imagina que o inimigo chega na tua casa e comece a roubar os seus bens, comece a mexer com você, a te ofender, a te oprimir. Imagina que um inimigo, não distante, mas muito perto, comece a mexer com os seus impostos. Você imagina que o inimigo, ele aumenta a sua conta de energia, a sua conta de água. Imagina que o seu IPTU sobe muito. É ou não é? Não está mexendo com você?
não está te oprimindo? Imagina que o inimigo comece a causar danos na tua vida, e você olha e fala, parece que não tem solução, e notícias de corrupção sempre aparecendo, nos jornais, todos os dias aparece uma coisa nova. Então é um momento semelhante a que nós estamos passando aqui, notícias de corrupção, e vai por aí fora. Mas eu quero te dizer uma coisa, as coisas começam a mudar quando você toma uma posição em Deus, amém? Quando você toma uma posição, quando você começa a reagir, como você reage diante das situações, é aí sim que a tua vida começa a mudar, amém, queridos? Como você reage diante das situações, como você vai reagir diante das más notícias, porque o mundo é cheio de más notícias, diante das suas dificuldades. E eu vou te dizer uma coisa, não adianta ficar reclamando de tudo. Não adianta você ficar reclamando, não resolve o problema, mas resolve você tomar uma posição em Deus, resolve você mudar a tua vida, mudar o teu estilo de vida. É você que nunca clamou ao Senhor, nunca buscou a Deus, você nunca entregou toda a sua vida para o Senhor, tudo nas mãos do Senhor, as suas finanças, tudo. Você começa a fazer a partir de hoje, que você vai ver que Deus vai te visitar com poder e com autoridade, amém, queridos? Em nome de Jesus, Deus vai te visitar com poder e com autoridade na tua casa, amém? Quantos querem isso na sua vida? Aleluia, aleluia. Quantos aqui recebem também isso em nome de Jesus? A mudança vai acontecer de acordo com a tua reação. Como você vai fazer de hoje em diante? Você vai continuar do jeito que você está? Ou você vai mudar a partir de hoje? Amém, queridos? Fala para o teu irmão assim agora, meu irmão, mude o teu estilo de vida, meu irmão. As coisas começam a mudar quando você ora e quando você age. As coisas começam a melhorar quando você tem oração e ação. As coisas começam a acontecer quando você sai do seu comodismo e você começa a fazer alguma coisa de prática. Orar sim é importante, mas é algo prático que você precisa tomar. E é como fez Neemias. É como ele fez. Ele orou muito ao Senhor. Ele buscou muito ao Senhor. A Bíblia está falando que não foi um dia, não foram dois, mas muitos dias ele esteve em oração e em jejum, buscando ao Senhor, buscando o Deus dos céus, que desse uma direção para ele. Então ele pôde colocar em prática, e realmente ele recebeu todas aquelas notícias, e ficou extremamente chocado, triste. Mas qual foi a reação de Neemias? Ele não ficou parado. Neemias não se deixou levar pelas más notícias. Neemias não teve medo do rei, mas ele enfrentou o rei e falou, não, rei, está acontecendo assim, 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 e eu preciso que o Senhor me libere para eu ir para Jerusalém. Ele não teve medo, nós não podemos ter medo, amém, queridos? Você não pode ter medo das situações, sabe, em nome de Jesus, não tenha medo do que pode te acontecer, porque o Senhor é com você em todo e qualquer momento. Não tenha medo em nenhum lugar, amém, queridos? Não tenha medo de enfrentar inimigos, não tenha medo de, sabe, do que podem pensar, do que vão fazer. Não tenha medo disso, porque o Senhor será com você sempre, amém, queridos? E ele não vacilou, mas ele reagiu para resolver a situação. Ele foi determinado, ele buscou a Deus uma direção, e ele estava preocupado com o bem-estar do seu povo. Aleluia. Olha, eu fico pensando, nós ficamos tão preocupados com a nossa situação. As pessoas ficam preocupadas com aquilo que está acontecendo com você, mas acontece que nós temos que ficar preocupados sim conosco, mas preocupado com o seu irmão também, preocupado com o seu próximo também, o que está acontecendo com ele. E o coração desse homem nos ensina muita coisa, que nós precisamos estar preocupados não somente com a nossa casa,
mas com o próximo também. Amém, queridos? Você não pode estar vivendo só pensando em você mesmo. E quando ele chegou lá em Jerusalém, ele começou a reconstruir o muro, os muros, toda a cidade, os inimigos se levantaram ali, e ele ficou muito bravo em saber qual era a condição, o que estava acontecendo com aquele povo. O povo estava, os políticos que até ali reinavam, estavam saqueando o povo, estavam fazendo o povo sofrer, pagando impostos muito altos. E ele ficou extremamente irado com isso. E depois você pode ver lá em Neemias, seguindo a leitura aqui, que ele convocou uma reunião ali com as pessoas, e com os magistrados, e com os políticos daquela época. Ele falou: mas o que vocês estão fazendo com o povo de Deus? São seus irmãos. Então, esse coração é que nós precisamos ter. É esse coração que nós precisamos, sabe, colocar em prática no nosso dia a dia. E eu creio que muitas coisas nós podemos aprender com as atitudes de Neemias. Quais são as características desse homem? O que podemos aprender com ele, com a vida dele? Eu creio que isso é algo que nós temos que sondar o nosso coração. Porque se você está dizendo que você quer mudança na tua vida, na tua casa, se você quer mudança nas pessoas que estão ao seu redor, se você quer mudança para a nossa cidade, você quer mudança para Araçatuba, você quer ver uma cidade melhor, amém? Quantos aqui querem ver uma Araçatuba com uma qualidade de vida muito alta, amém, queridos? Onde viver aqui é muito gostoso. Quantos querem que mais empresas, indústrias venham para cá? Você quer isso? Não? Amém? Sabe, eu fiquei muito triste em saber que há muitos dos nossos jovens estão saindo daqui para buscar em outras cidades um trabalho melhor, um salário melhor. Mas nós temos que continuar orando e crendo que dias melhores virão sobre a nossa cidade. Amém, queridos? Dias melhores virão. Nós precisamos orar, nós precisamos agir. E o que nós podemos aprender com a vida desse homem? Em primeiro lugar, que Neemias era um homem piedoso e era um homem estratégico. Piedoso porque o coração dele doía de ver o sofrimento do seu povo. Deve doer em você ao ver o sofrimento dos seus familiares, dos seus parentes, dos seus amigos. Deve doer no nosso coração esse sofrimento, como eles estão passando. E quando ele soube que a sociedade estava destruída, ele chorou muito, ele jejuou, mas depois ele começou a agir. E é justamente esse é o ponto que eu quero tocar em você nessa noite. Você precisa orar, mas você precisa agir. Amém, queridos? Você precisa agir. E é interessante que Neemias tinha intimidade com os céus, mas ele tinha sabedoria para lidar com os problemas aqui na terra. Amém? Nós precisamos aprender com ele e aplicar isso no nosso dia a dia, para a gente ver os resultados acontecendo na nossa casa. Amém, queridos? E segunda coisa que eu vejo, que Neemias era um homem discreto, mas também ele era encorajador. Se vocês lerem o texto depois, capítulo 2 em diante, vocês vão ver que quando ele chegou lá em Jerusalém, ele não falou com ninguém, ele não deu uma palavra, mas primeiro de tudo, ele pôde fazer uma avaliação de qual era o estado da sua cidade, qual era o estrago que o seu irmão havia dito a ele. Será que era realmente aquilo tudo que o irmão dele tinha falado? Aí ele pôde fazer uma avaliação e viu que realmente a situação era crítica. Mas ele não falou nada com ninguém, ele ficou quieto. Só depois de ter feito essa avaliação é que ele pôde chamar o povo e disse a eles: olha, nós podemos reconstruir a nossa cidade, nós podemos e nós vamos reconstruir a nossa terra.
Nós podemos reconstruir essa cidade num tempo recorde. Se vocês estão comigo, nós vamos começar a trabalhar a partir de hoje. Eu creio que essa lição você tem que colocar em prática no seu dia a dia. Amém, queridos? Você tem que reunir os seus familiares e falar: nós podemos e nós vamos reconstruir a nossa casa, nós vamos reconstruir a nossa área financeira, nós vamos reconstruir os nossos relacionamentos, nós vamos, porque o Deus do céu será conosco, o Senhor dos céus irá adiante de nós e vai nos abençoar, e vai nos dar direção, e vai nos dar capacitação para nós alcançarmos esse objetivo, em nome de Jesus. O Deus dos céus vai nos orientar. Amém, queridos? Nós precisamos pôr em prática isso, avaliar a situação, para depois começar a agir. Amém? Aleluia. O terceiro ponto que eu vejo é que Neemias também ele era um homem íntegro. E esse é outro ponto fundamental: integridade. Neemias era um homem assim, irrepreensível, um homem honesto, um homem inteiro. Ele foi um governador exemplar. Ele foi um homem que foi muito usado lá na sua cidade, porque, como eu falei, os políticos que anteriormente foram até ele, foram até ele, eles eram muito corruptos, mas Neemias interrompeu esse ciclo de corrupção. Eu creio em nome de Jesus que Deus está levantando aqui na nossa nação muitos Neemias, em nome de Jesus, amém? O Senhor está levantando aqui na nossa cidade muitos com integridade, dizer basta ao que está acontecendo na nossa cidade, basta o que está acontecendo na nossa nação, e basta o que está acontecendo na minha casa, em nome de Jesus, amém? Posicionamento, integridade, amém? E eu creio que nós precisamos continuar orando, sim, e nós precisamos agir também, amém? E mandar embora todos esses principados que têm, de uma forma, sabe, intensa, tem agido sobre a nossa nação e também sobre a tua casa. E hoje você vai ter a oportunidade de orar e mandar embora cada um deles em nome de Jesus. Aleluia. Quantos querem isso aqui? Levanta sua mão, fala: eu quero, Senhor. Aleluia. O quarto ponto que eu vejo, que nós podemos aprender muito com ele e precisamos colocar em prática, é que Neemias era um homem que unia a oração e o trabalho. Ele orava muito, mas também agia, trabalhava bastante. Ele não ficava parado. Ele cria que Deus dos céus é aquele que abria as portas. Ele acreditava que Deus é que mandava os recursos. Ele cria que Deus dos céus é que expulsava o inimigo e dava vitória ao seu povo. Amém? Só o Senhor pode fazer isso. E nós precisamos orar e trabalhar muito por isso. Como é importante nós trabalharmos, nós buscarmos ao Senhor. Eu fico vendo muitas pessoas que já estão há tanto tempo na casa de Deus. E eu não falo não só na nossa igreja, mas eu conheço pessoas de fora também, de outras denominações. Meu Deus do céu, há anos estão na casa de Deus e não querem fazer nada, e não querem trabalhar, e não querem, sabe, colocar o seu coração na obra de Deus. Nós precisamos orar contra esse espírito e dizer: Senhor, quebra esse coração, Senhor, usa cada vida que está aqui, amém? Olha, se nós estamos crendo que Deus vai multiplicar todas as nossas células até o final desse ano, você crê nisso ou não? Sim ou não? Eu também creio. Nós estamos crendo por isso, que Deus vai multiplicar essa casa aqui. Deus vai multiplicar. Nós vamos talvez fazer 3 cultos ou 4 cultos, não importa, mas nós vamos precisar de muito mais pessoas trabalhando para liderar essas vidas, amém, queridos? E Deus vai te usar para você gerar essas pessoas, para você trabalhar essas pessoas, amém? E assim como Neemias fez, encorajou o povo, foi com eles, foi adiante deles e pôde ser muito usado por Deus para alcançar o objetivo que Deus tinha colocado no coração dele, amém?
Eu te pergunto nessa noite, você quer ser muito usado por Deus aqui na casa dele? Amém? Quantos querem ser muito usados por Deus aqui na sua casa? Aleluia, aleluia. O quinto e último ponto do que nós podemos aprender com ele é que Neemias, ele não deu ouvidos à voz dos inimigos. Neemias não deu ouvido à voz dos inimigos. Quando ele chegou lá na sua cidade, e eles recomeçaram a reconstruir os muros, eles recomeçaram a construir os portões, e a coisa começou a tomar forma. E quando chegou a uma certa altura, os inimigos chegaram para eles. Depois você pode ver, tinha um tal de Sambalat, Tobias e outros que chegaram para eles e disseram: vocês não vão conseguir nada, vocês podem parar com isso, porque vocês não vão conseguir essa reconstrução. Parem com isso, vocês são fracos, vocês não vão conseguir o objetivo. Mas Neemias não foi assim. Neemias, ele pôde entender que o Senhor era com ele. O Senhor o capacitava tanto a ele quanto a todo o seu povo, porque havia unidade ali. E muitas vozes podem falar também ao teu coração. Nós estamos vivendo num mundo onde muitas vozes falam ao nosso coração, tentando nos desestimular, tentando enfraquecer a nossa fé, tentando dizer que nós não vamos conseguir nada, nós não vamos mudar nada, nós não vamos alcançar nada. Mas nós temos que lutar contra isso, como foi Neemias. Amém, queridos? Nós temos que lutar contra isso e dizer: Senhor, é o Senhor que está nos capacitando, é o Senhor que está, gerando em nós uma fé ainda muito maior para crer naquilo que parece ser impossível. O Senhor vai nos usar para transformar toda a minha casa. O Senhor vai nos usar para transformar toda a nossa família, toda a nossa cidade, toda a nossa nação. A coisa não vai ficar assim não. As coisas vão começar a mudar em nome de Jesus. Amém, queridos? Não dê ouvidos, não preste atenção nessas vozes que estão aí fora. E uma voz muito... Nós temos dois grandes inimigos, na verdade. Um é o diabo, que você bate o pé na autoridade, no nome de Jesus, ele tem que sair. Mas o segundo grande inimigo é a nossa carne. E se você começar a ficar, crer: ai Senhor, será que vai conseguir? Será que eu realmente vou ter forças para fazer isso? Aí a tua fé vai começar a enfraquecer, e não é isso que o Senhor quer. Amém, queridos? Deus quer que você creia o tempo todo, amém? Que você vá e você consiga, em nome de Jesus, amém? Você tem que lutar contra esse grande inimigo que é a tua carne. O apóstolo Paulo já disse lá em Romanos 7, versículo 19, ele diz: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, é isso que eu faço. Então há uma luta muito grande dentro de nós, e Deus está te capacitando para você vencer mais essa luta interior. Amém, queridos? E você vai crer, você vai acreditar contra todas as circunstâncias, e dizer: o Deus do céu será comigo em todo momento, para eu alcançar o objetivo que Deus colocou no meu coração. Amém? Quantos tomam posse disso? Aleluia, aleluia. Fala para o teu irmão assim: meu irmão, tome posse dessa vitória na tua vida. Amém? Tome posse, meu irmão. Se eu perguntar aqui, quantos querem uma Araçatuba melhor? Amém? Quantos querem um casamento melhor? Quantos querem melhorar o seu relacionamento dentro da tua casa? Amém? Quantos querem melhorar ali o seu relacionamento com os seus filhos? Quantos querem melhorar as suas condições financeiras? Quantos querem receber uma cura no seu físico ou nas suas emoções? Quantos querem aqui? Muitos levantaram as mãos, e eu creio que Deus vai fazer isso na tua vida. Amém, queridos? Deus vai fazer isso na tua casa a partir de hoje. Mas você precisa tomar posse.
Quantos querem aqui um futuro melhor para você e para os seus filhos? Você quer um futuro melhor? Então creia, então ore, busque ao Senhor, amém? Você tem que fazer alguma coisa. Abra comigo lá em Provérbios capítulo 24, versículo 10. Provérbios 24, verso 10. Você não pode se tornar fraco, você não pode ser fraco. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a tua força? Uma outra tradução diz: quem desiste no momento da crise é porque realmente é fraco. Mas eu não creio que nós temos fracos aqui nessa noite. Eu creio que nós temos fortes no Senhor, amém? Quantos aqui são fortes no Senhor, estão aqui? Levanta sua mão e fala: Senhor, eu creio, Senhor, eu tomo posse, ó Deus, aleluia. As coisas vão começar a acontecer na tua casa a partir de hoje, amém? Em nome de Jesus. Você vai começar a orar e você vai começar a agir, e o Deus dos céus vai proporcionar uma vida melhor para você, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Eu quero dizer para vocês que há algumas atitudes que nós precisamos tomar, e são essas atitudes que nos levam a conquistar, são essas atitudes que nos levam a nós conseguirmos a vitória em todas as nossas áreas. Eu quero que você reflita nelas agora. Eu quero que você comece a tomar posse de cada uma delas agora. Eu queria que os músicos chegassem aqui. Eu quero que você reflita sobre cada uma dessas atitudes, porque foram elas que Neemias colocou em prática. Ele teve essas atitudes, e portanto ele conseguiu a reconstrução de sua cidade num recorde de 52 dias, 2.400 quilômetros de muro aproximadamente, em 52 dias. Sabe por quê? Porque ele teve atitudes corretas, teve atitudes certas. Eu quero dizer, se você tiver essas mesmas atitudes, o Senhor vai mudar a tua vida, o Senhor vai mudar a tua casa. Eu queria que você ficasse em pé agora e você tomasse posse de cada uma delas. A primeira atitude foi que ele viu o problema da cidade. Ele viu o estado do seu povo, a miséria que estava o seu povo, a condição que estava o seu povo. Eu quero te perguntar nessa noite: qual o estado que você está nesse momento? Imagina que há um espelho aí bem diante de você, um espelho que pega você por inteiro. Aí você vai olhar no espelho e você vai dizer: o que eu estou vendo no espelho? Como eu sou? Qual é teu estado? Como você está hoje? Qual é a tua avaliação de você mesmo? Sabe, você precisa fazer essa avaliação. Para haver mudança na tua vida, você precisa se avaliar. Você precisa se avaliar. Você precisa dizer: Senhor, eu tenho sido falho nisso. Neemias fez essa avaliação da cidade. Depois ele começou a trabalhar, mas o primeiro passo foi esse. O segundo passo é que você precisa aceitar a ajuda de Deus. Você precisa entender que só o Senhor pode fazer essa mudança aí que você está dizendo que quer. Só Ele pode fazer. Só o Senhor pode te ajudar, meu irmão. Não vá pensar que um amigo,
seu trabalho, quem quer que seja, vai te ajudar a mudar a tua vida. Não vai não, não vai não. Reconheça que só o Senhor pode te ajudar. Amém, queridos? Reconheça, não vá sozinho nessa história, não vá sozinho nisso. Reconheça que só o Senhor pode te ajudar. Terceiro ponto, decida por agir. Sabe, para alguns aqui que até hoje só ficaram esperando no Senhor, só esperando, nunca agiram, nunca fizeram nada, nunca tomaram posse de nada, nunca procuraram fazer nada, nunca decidiram nada. Nessa noite, Deus te dá a oportunidade de você decidir. Olha, eu vou agir, eu vou agir. Eu preciso agir para resolver os meus problemas, as minhas questões. Se você ficar parado aí, sem fazer nada, não vai acontecer nada na sua vida. Se você ficar aí quieto, sabe o que vai acontecer? Nada. Então você nessa noite tome uma decisão. Eu vou agir. Basta, chega até hoje. Até hoje eu fui uma pessoa muito passiva, mas a partir de hoje eu vou ser ativo em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu vou ser ativo. Quarto ponto, é o mais importante. Você vai unir a oração e você vai unir a ação. Você vai agir. Amém? Você vai agir. E não deixe a incredulidade tomar conta de você não, meu irmão. Não deixe. Sabe por que é interessante? É interessante que muitos pensam assim: minha casa não tem jeito, meu casamento não tem jeito, minhas finanças não tem jeito, minha saúde não tem como, meu país não tem jeito, meu país está invadido por uma corrupção. Eu quero dizer, tudo tem jeito sim no Senhor. Amém? Tudo tem jeito quando você busca o Senhor e quando você age conforme o Senhor. Tudo tem jeito, irmão. Amém, queridos? Levanta suas mãos e fala: Senhor, eu vou começar a agir hoje. Eu queria ler um texto aqui de Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes 11, verso 4. Olha o que diz: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Sabe, se você até hoje esteve desse jeito, só ficou olhando o vento, observando o vento, observando as nuvens e nunca fez nada, também até hoje você nunca colheu nada. Mas Deus fala: nessa noite, a partir de hoje, você vai começar a colher, porque você vai começar a agir. Você vai começar a agir em nome de Jesus. Você vai começar a agir.